Olá, pessoal! Sou o professor Bruno Zani, cientista e professor de Ciências da Natureza e Biologia. E hoje, no módulo 3 das eletivas de Biológicas, falaremos sobre o coronavírus e suas vacinas. O uso de máscaras e práticas de higiene e esterilização à base de álcool têm sido destacadas e muito exigidas em qualquer ambiente ou estabelecimento no ano de 2021. O comércio, bares, restaurantes, clubes, festas devem permanecer fechados sem previsão clara de retorno. O distanciamento social é a principal recomendação dos profissionais da saúde, seguido da frase "fique em casa". E as pessoas, sem saber ao certo o que está acontecendo, sentem medo, ansiedade e impotência diante dessa situação. Tudo isso graças a um vírus que atingiu uma escala global de infecção, chamado Covid-19. Uma pandemia tão recente e já tão presente no nosso dia a dia faz com que criemos várias perguntas. De onde surgiu esse coronavírus? O que esse vírus pode causar no meu corpo? Como eu faço para não contrair essa doença? Quando nossas vidas voltarão ao normal? Por que não vacinam todo mundo de uma vez? Tomar vacina pode ser perigoso? Qual das vacinas produzidas é a melhor de todas? Depois que me vacinei, posso deixar de lado a máscara? Essa e outras perguntas serão respondidas a partir de agora. O coronavírus não é apenas um vírus, mas sim um grupo de vírus que possuem na sua estrutura uma proteína em forma de coroa, chamada de proteína S. Acredita-se que esse novo coronavírus de 2019 seja uma variação, uma mutação de outros coronavírus que apareceram em 2002 e 2012. Primeiramente, o SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, atingiu mais de 25 países na Ásia e Oceania e causou 774 mortes nesse período. E o MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, deixou 898 mortos desde 2012 até 2019, quando foi identificado na China uma pneumonia que incapacitava pessoas e podia levar à morte. Os primeiros casos apareceram na cidade de Wuhan, em um mercado de criaturas exóticas. Lá vendiam-se cobras, sapos, morcegos, aves, roedores e muitas outras espécies. O que agravou a situação é que esses animais eram comercializados vivos e as normas do mercado não respeitavam as exigências básicas de higiene. Tem um motoqueiro dentro do mercado. Esses animais podem ter servido como vetor desse vírus. E quando ele entra em um corpo de um novo hospedeiro, ele está sujeito a mutações, modificações genéticas. No dia 31 de dezembro de 2019, a OMS trouxe a público a notícia da existência dessa nova pneumonia. Bem na véspera do Ano Novo Chinês, a situação estava tão complicada que no dia 1 de janeiro de 2020, o mercado de animais exóticos foi fechado e iniciaram os rumores sobre uma ordem de quarentena na cidade. Esses rumores geraram um medo generalizado na população e só no dia 9 de janeiro identificaram o causador do surto como nCoV-19, novo coronavírus de 2019. Contudo, muitas pessoas já haviam saído da cidade e viajado para outras regiões da China para comemorar a virada do ano e mal sabiam que já estavam contaminadas. No dia 16 de janeiro,
foram confirmados casos em Taiwan e no Japão. No dia 20 de janeiro, foi confirmada a transmissão do vírus através do ar, por tosse e espirro. No dia 21 de janeiro, a presença do vírus foi confirmada nos Estados Unidos. E só no dia 23 de janeiro, a China decretou o bloqueio de Wuhan. 3 dias depois, outras 15 cidades na China foram isoladas na mesma situação que Wuhan. No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de emergência global. No dia 5 de fevereiro, 27 dias após a primeira confirmação de morte por Covid na China, haviam 11 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, em 4 estados diferentes. Os vírus são organismos tão simples na sua estrutura que nem são considerados seres vivos por alguns cientistas. Eles não apresentam membrana plasmática, organelas e nem metabolismo. Sua composição é uma cápsula proteica que contém material genético dentro, DNA ou RNA. O Covid-19 apresenta o genoma de RNA. Isso faz sua replicação, ou seja, sua multiplicação, ser muito rápida. Outros vírus de RNA são os causadores da poliomielite, dengue, chikungunya, zika e a febre amarela. A maneira como o Covid-19 se reproduz pode ser dividida em 4 etapas. A adsorção, que é a fase de reconhecimento e fixação do vírus na célula. As proteínas em forma de coroa, chamada proteínas S, se ligam a um receptor na membrana da célula do nosso corpo, chamada de receptor ACE2. Esse encaixe é conhecido como chave fechadura e permite a entrada do genoma do vírus na célula. Essa entrada do material genético do vírus na célula é a etapa 2 do processo, chamada de penetração. Uma vez no interior da célula, o vírus inicia a etapa 3, chamada de eclipse. Nessa etapa, o vírus usa as organelas ribossomos para fazer a replicação do seu genoma, ou seja, cópias do seu material genético, e também a síntese de proteínas que formarão a estrutura de novos vírus. A montagem une o RNA com as cápsulas produzidas e o novo batalhão de vírus está pronto para a etapa 4, chamada de liberação. Nessa etapa, os vírus destroem a membrana plasmática da célula hospedeira e procuram novas células para infectar e repetir as 4 etapas do ciclo de reprodução novamente. No caso de infecção, quando os vírus entram em contato com a nossa boca ou nariz, as primeiras regiões atacadas são das fossas nasais e da garganta. Isso causa os primeiros sintomas, que são dor de garganta, tosse seca, nariz entupido e a perda do olfato e do paladar. A infecção vai descendo pelo trato respiratório e atinge os pulmões e danifica os alvéolos pulmonares. Como essas estruturas que realizam trocas gasosas estão sendo atacadas, inicia-se um processo natural do sistema imune chamado inflamação. O grande problema é que a inflamação resulta no aumento da temperatura e no acúmulo de água na região. O aumento da temperatura causa febre e o acúmulo de água no pulmão é chamado de pneumonia. Casos graves de Covid resultam em falta de ar e falência do tecido pulmonar. Isso pode comprometer a vida da pessoa infectada. A pessoa pode ainda apresentar sintomas como diarreia, como outra tentativa natural do organismo de retirar o antígeno do seu corpo.
As medidas profiláticas continuam sendo as mesmas de 2020. Distanciamento social entre as pessoas com a medida segura de 2 metros. Uso de máscara, que evita a saída de gotículas de saliva da sua boca durante a fala e também evitar a entrada de gotículas na sua boca e nariz quando falarem com você. Lavar bem as mãos e o rosto com água e sabão, sempre que voltar de locais comuns às outras pessoas, como no trabalho, no mercado, nas farmácias e hospitais. Ter sempre em mãos álcool em gel ou álcool 70, para higienizar suas mãos após tocar em locais de contato comum, como balcões, corrimão, caixa eletrônico e outros. E para ir ao mercado? Minha família acaba indo ao mercado pelo menos 2 vezes por semana, então de que maneira eu devo fazer isso? Pensando nessa pergunta, eu preparei um vídeo para demonstrar qual seria a maneira mais segura de se comportar ao ir a um supermercado. Então, assista ao vídeo com muita atenção e anote mais essas dicas. A primeira dica é trazer uma lista de compras no papel, para não encostar no celular durante esse tempo. Na dica número 2, é tocar apenas nos produtos que você vai levar. Não há necessidade de tocar em todos os produtos. Confira na lista, escolha e pegue. Não precisa pegar os produtos do fundo da prateleira. Vai ficar tudo bem. Número 3. Quando se deparar com geladeiras, evite tocar os puxadores. Abra puxando a parte de cima da porta. Segure a porta com o joelho e pegue seus produtos. Essa dica é quente para não tocar onde outras pessoas tocaram. E se você é baixinho, sem preconceito, é só puxar pela parte de baixo. Viu? Dica número 4. Escolha bem os horários que você vai vir ao mercado. O mais sensato é ir durante os períodos de menor fluxo de pessoas. Venha durante a manhã, a partir das 7, ou durante a tarde, a partir das 2. Evite os horários do meio-dia, o horário do almoço, e às 6 da tarde, o fim do expediente. Dica 5. Pague usando o cartão. Evite usar dinheiro, pois as notas que vão vir de troco eram de outras pessoas. Se o cartão for de aproximar, melhor ainda. Fim das compras, mas o trabalho ainda não acabou. Pegue o cartão que você tocou durante a compra e use o seu álcool em gel para limpar as mãos e todos os objetos que você tocou. Cartão, carteira, chaves do carro. Esse momento é fundamental para você não contaminar os seus pertences. Show! Se você achou que acabou, não acabou não. Viver em plena pandemia é realmente muito trabalhoso. Depois que você retirou os seus produtos da sacola e as descartou de maneira correta, você precisará de álcool e um pano. Antes de guardar seus alimentos nos armários, eles precisam ser descontaminados. Infelizmente, não podemos acreditar que todas as pessoas agiram com cautela no mercado. Algumas pessoas não usam máscaras e outras tocam os produtos e não levam. Então, tome essa medida para proteger sua família e lembre-se, todo cuidado é bem-vindo. Até a próxima. Pessoal, eu sei que parece um exagero, mas estudos da CDC, Centro de Controle de Doenças, nos Estados Unidos, apontam que o Covid-19 resiste por 3 dias no plástico, 2 dias no aço e 1 dia no papelão. Então, é extremamente necessário tomar esse cuidado de higienização. Não se sabe exatamente quando essa pandemia vai acabar, mas tivemos uma pequena amostra no ano passado. Observe esse gráfico com os casos de Covid no Brasil entre o ano de 2020 e 2021. O vírus chegou ao Brasil no dia 5 de fevereiro e o fechamento das escolas e do comércio foi decretado no dia 28 de fevereiro. Essa foi uma medida preventiva muito inteligente do governo, pois o fechamento das cidades também foi feito na China e reduziu-se os casos. Porém, após 60 dias em condições de isolamento,
Os próprios cidadãos da cidade e os donos do comércio e bares iniciaram seus protestos para a reabertura. Bares e casas de eventos que dependiam de um grande público estavam indo à falência e o fluxo de consumo de outras áreas do comércio reduziu muito. Isso foi um pretexto para que houvesse a reabertura desses locais e surgiram até rumores de que esse tal coronavírus era uma mentira. No dia 3 de maio, começaram a notar surtos de Covid-19 nas grandes cidades. Os hospitais superlotaram, os leitos hospitalares estavam todos ocupados e o número de mortes aumentava a cada dia. As grandes capitais entraram em fase vermelha, assim como as cidades vizinhas, que são cidades dormitório para quem trabalha nas metrópoles. Foi possível sentir pela primeira vez o que os cientistas globais chamavam de onda de contágio. As medidas profiláticas foram aplicadas de forma mais rigorosa a partir do mês de junho, e parecia que a população havia compreendido a seriedade da situação. Os números de óbitos começaram a diminuir, o número de pessoas recuperadas do Covid só aumentavam e os hospitais ficavam cada vez menos saturados. Os números de casos de Covid estavam finalmente se atenuando e a esperança de superar essa pandemia crescia no coração de cada cidadão brasileiro. Mas, após 7 meses de isolamento e a chegada das grandes festas de dezembro, fez com que a vontade de celebrar a vida fosse muito maior. Durante os últimos meses de novembro e dezembro, muitas pessoas viajaram para o litoral e para outras regiões turísticas do Brasil. As festas de virada de ano ocorreram normalmente, como se o Covid-19 tivesse ido embora com a virada do ano. Ano novo, vida nova! Os cientistas falavam de uma segunda onda de contágio que surgiria logo após as diminuições dos casos, como se fossem videntes, pois foi justamente o que ocorreu. Foi uma onda muito mais veloz do que a anterior. O número de casos atingiu o mesmo patamar da primeira onda apenas em 2 meses, o que antes fora necessário 6 meses. A nossa maior chance de voltarmos aos nossos hábitos antigos é através da vacinação de todos. As vacinas servem para ensinar nosso sistema imune a combater as doenças com altos níveis prejudiciais, que deixam sequelas graves ou que levam a óbito. E nas circunstâncias atuais, a vacina para o Covid se mostra extremamente necessária. Nesse primeiro momento, a prioridade são os grupos de risco, os idosos e as pessoas com problemas respiratórios. Profissionais da saúde e da educação são os próximos da lista, mas ainda assim respeitam a ordem etária. A vacinação da população de um país é responsabilidade de cada nação e devem ser distribuídas gratuitamente. Caso o país não consiga produzir sua própria vacina, é necessário importar vacinas de outros países para atender a demanda populacional. O grande problema é que todos os países precisam dela, e isso faz com que a procura seja muito maior do que a produção, resultando em falta de vacinas. Contudo, as vacinas são muito recentes e ainda não imuniza completamente as pessoas que recebem suas doses. O Covid-19 apresenta uma alta capacidade mutagênica, o que dificulta ainda mais a ação ideal dessas vacinas, que é imunizar o indivíduo para sempre. De qualquer forma, a vacinação protege as pessoas que a recebem de casos sintomáticos graves e da morte, mas não evita a infecção e a transmissão. Então,
o uso de máscaras e distanciamento social ainda deve ser mantido, mesmo após a vacinação. Para estimular a produção de anticorpos contra o Covid, cada vacina usa de diferentes formas para apresentar o antígeno ao sistema imune. Mas o resultado final é o mesmo. As vacinas que estão atualmente em circulação são a Coronavac, ou vacina do Butantan, desenvolvida pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac, que usa o próprio coronavírus morto em laboratório por calor ou produtos químicos. Mas mesmo morto, os linfócitos B e T conseguem conhecer e aprender a lidar com ele. A AstraZeneca, ou vacina do Fiocruz, desenvolvida pelos estudiosos de Oxford, utiliza um adenovírus modificado. Esses vírus causam doenças respiratórias mais leves e recebe justamente uma modificação genética que o faz produzir as proteínas S. A Sputnik V é a vacina russa. Ela utiliza 2 variedades de adenovírus para aumentar ainda mais as chances de não haver resistência e garantir a resposta imunológica. A Pfizer e a Moderna são vacinas norte-americanas. Ambas as vacinas retiram o RNA do coronavírus, que contém toda a informação do que o vírus produz, e o introduz em uma bolha de gordura para ser injetada dentro do nosso corpo. Então, a melhor vacina de todas é a que estiver disponível para você nos postos de vacinação, já que todas elas ensinam o sistema imune a produzir os anticorpos que irão protegê-lo de todo o mal. Amém? Lembrando que as vacinas não apresentam riscos à saúde do indivíduo que o recebe. É justamente por isso que o processo de liberação das vacinas é tão demorado. Elas são minuciosamente estudadas e testadas para que nada aconteça de errado. Efeitos colaterais podem acontecer após a vacinação: enjoo, náusea, vômito, mas nada se compara aos males causados por esse vírus altamente letal. Vacinar-se é um ato de cidadania e apresentará resultados muito mais satisfatórios quando todos o fizerem. E você, jovem, aguente firme, logo logo chegará a sua vez. Eu espero que tenham gostado da aula e que as informações mostradas aqui tenham enriquecido ainda mais a sua maneira de pensar. Um grande abraço e até a próxima!